No dia 14 de novembro de 1940, às 7 horas da manhã, o presidente do Automóvel Clube do Brasil, Sr. Herbert Moss, deu a largada da primeira prova de longo percurso realizada no Brasil, o Raid Rio de Janeiro-Porto Alegre. Em 1940, o Raid reuniu em nosso país pilotos de toda a América Latina e serviu de inspiração para o desenvolvimento do automobilismo catarinense e lagiano, revelando pilotos como Ernesto Ranzolin, Iberê Correia e Clemente Roveri. Ernesto Ranzolin nasceu em Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. E desde garoto ele era vidrado em máquina. Ele levou para Antônio Prado o primeiro veículo, um Ford Bigode, que nós chamamos de Ford Bigode, que a população de Antônio Prado conheceu o primeiro veículo. E começou a procurar carros de corrida. Na época eram as baratas, barata 39, 40, inclusive esta corrida que foi de Rio de Janeiro a Porto Alegre, que a cada 2 minutos soltava um automóvel. Ele recuperou entre Rio de Janeiro e São Paulo, ele fez um tempo de mais ou menos 6 horas e meia por aí. Ele já chegou em São Paulo, deixando para trás 7 ou 8 concorrentes seus. E chegou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em segundo lugar. Com um percurso de 2.076 quilômetros, o Raid teve 4 etapas, saindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, Curitiba, Florianópolis, passando por Lages em direção a Porto Alegre. O Iberê foi convidado a participar de várias corridas. Correu as corridas na Argentina, no Uruguai. Ele teve corridas que ele participou junto, inclusive, com Francisco Landi, Manuel Fangio, o argentino. Daí, então, entrou Ernesto Ranzolin, junto com ele também, e virou entusiasta nas corridas das carreteiras. Clemente Roveri, piloto e motorista de táxi de Florianópolis, com seu Ford, enfrentou grandes pilotos do automobilismo sul-americano, como Chico Landi, Norberto Jung, Héctor Suplicy e Catarino Andreatta, vencendo a prova com grande vantagem. Com a passagem do Raid por Lages, uma nova história de amor pela velocidade começou a ser escrita, que com o tempo faria de nossa cidade um polo automobilístico do sul do Brasil. História que se fortaleceria nos anos 50, com a realização do primeiro circuito automobilístico Cidade de Lages, em 1953. A corrida ela se estendia ali pela Marechal Floriano e até o posto Raid. Do posto Raid descia ali na igrejinha do navio, da igrejinha do navio ia reto até do batalhão no Coral. No Coral subia a Presidente Vargas ali, saía na Correia Pinto e começava. Então esse era o circuito. Naquela época, tempo do Ford 51, tinha Chevrolet 40, Ford 40, essa não era muito novo. Os carros eram os mais variados, eram os carros que tinham na época. Eu me lembro do Dr. Bastos, que era engenheiro da NF, corria de Citroën. Esse seu Mário português, ele corria com Renault. Os primeiros Renault que apareceram aqui, que se chamava o Renault do rabo quente, porque tinha um motor atrás. Então eram carreteiras Ford 40, Coupé, Mercury Coupé, tirava-se paralama, tirava-se tudo, alivianava-se o máximo que podia dos carros, mas sem recurso tecnológico nenhum. Um ou outro tinha um comando, um ou outro tinha carburação, mas os recursos eram escassos em termos de tecnologia, né? Agora já a turma do Rio Grande do Sul, quando vinha para cá, já vinha quente, esses tinham. Eu acho que por influência da Argentina ali, por estar perto, então eles tinham as famosas escuderias, as Galgo Branco do Catarino Andreatta, que esse tinha tecnologia bem adiantada, tinha motores já Roquette com motores V8 com válvula na tampa, uma série de tecnologia que hoje está aí, mas que na época era novidade. Mas então era assim, era criado dentro de casa, como eu falei, uma oficina de fundo de quintal, e faziam aqueles carros. E
peitudos, porque não tinha freio, não tinha nada, aquilo, pneu nem se fala. Nos anos 60, Lages atingiria seu auge no automobilismo, promovendo grandes corridas como as 3 horas, 6 horas, 500 quilômetros e 12 horas de Lages, revelando pilotos como Plínio Lirsen, Eris Casagrande, Osni Pilar, Ari de Bem, Neno Cordeiro, Clitus Apellini, Darcy Baggio e Eli Batistella. O Eli Batistella era um senhor extremamente criativo. Naquela época ele desenvolveu a quinta marcha. Era uma engrenagem fora da caixa. Coisa que anos depois as próprias companhias fabricantes vieram a usar. Mas ele tinha um charme naquele motor dele, ele fazia uns canhão. E corria em Joaçaba, corria em Passo Fundo, todo mundo queria abrir, todo mundo, não, impugnava o problema. Mas ninguém vê. Eu abro, mede a cilindrada, embrulho o cabeçote num pano de estopa e depois... E nunca deixou ninguém ver, e sempre abria e estava dentro do regulamento e tal. Então isso aí, você sabe como é que é uma disputa. O pessoal sempre fica assim... o nervo da flor da pele, daí qualquer coisa é motivo de impunidade, e era bem quente mesmo o ambiente. Falar do automobilismo em Lages é falar de coisas bonitas, de saudade, e aquele que tem hoje os seus 50, 60 anos e que viveu essa época maravilhosa, daí a paixão pelo automobilismo, né, nasceu dali, e elementos que gostavam, Zappellini, o Zappellini, por exemplo, a família Zappellini, a família Luesen, né? Eu citei agora mesmo o Plátano Lenz, doutor Plátano Lenz, de saudosa memória, os Castanha, enfim, eu vou enumerar várias famílias, esquecer de alguns que realmente foram destaques, né? Como o Dr. Clitus Apellini Neto, que foi presidente do Automóvel Clube de Lages. Meu querido e saudoso Carlos Joffre do Amaral foi vice-presidente e era diretor-presidente da Rádio Clube, que do outro lado de divulgação era aquela que comandava esses grandes espetáculos. Mas na nossa época participar de prova era assim, era sexta-feira, roubava o carro do pai e da mãe, botava dentro da mecânica do suíte, desmontava, saía, ia correr, voltava, montava o carro, entregava, onde é que foram, onde é que não foram. Era tudo muito difícil, não tinha estrada, era chão batido daqui a Blumenau, por exemplo, onde a gente correu. Então, nesse tempo, eu já comecei a participar das corridas, correndo com o DKV. Naquele tempo corria os Cinca, corria os JK,
corredores, gente de coragem. Pode-se dizer mais coragem do que qualquer coisa, porque a pista não ajudava, os carros muito menos, né? Era só na coragem. E aqui em Lages, sempre o pessoal gostou de automobilismo. É uma coisa que parece que está na alma do lajano. Eu participei das primeiras 3 horas, categoria 5, né? 2 das 3 horas. Eu corri 2 horas e meia mais ou menos, aí me estourou uma parte do motor, aí eu fui obrigado a parar, né? Então, essa eu não cheguei. Daí, tempo mais adiante, aí nós corremos outras 3 horas, que foi a uma que eu tirei o primeiro lugar, né? 5 Rally, e eu tinha como meu copiloto Silvinho. Aí nós corremos até, deu a garoa, mas tudo bem. Foi essa que eu tirei o primeiro lugar, 3 horas. Eu tinha o DKV quase novo, né? E eu queria participar da corrida, então, para não fazer muito feio, eu fui a Curitiba, levei na Pavema e mandei preparar. Lá eles fizeram tudo que era preciso, encolheram, fechimola para abrir as rodas. O DKV, quando saiu de lá, era uma coisa. Aqui já era bem profissional, vamos dizer assim, porque envolvia personagens nacional. Correu aqui em Lages Jaime Silva, Passe, Emerson, Luiz Pereira Bueno, que eram Bicho Clemente, que eram todos nomes do automobilismo da época. Todos correram aqui em Lages. Então aqui existia uma comissão técnica, o carro era vistoriado, o carro era fechado, o carro só ia para a pista no outro dia. Tinha um roteiro a ser cumprido. Então esse pessoal de fora e não dava para se deixar margem, né? Aí vinha o lado técnico, né? Mas tinha aquele box, né? Entrou no box e já saiu com outro piloto. Por exemplo, às 12 horas, logicamente, teve os abastecimentos, as entradas de box, né? Troca de pneu e tal. Então, nessa oportunidade já tinha piloto que tocava direto. O Lirsen, o Plínio, por exemplo, nas 12 horas ele deve ter tocado 8. Seria 6 e 6, né? Mas não é 6 e 6. Aquele piloto pegava, largava, quando estava com a folga, largava para o outro. E aí, para fechar a corrida, vinha talvez o titular, digamos, para tocar e para tentar ganhar a prova. Nós tivemos vários pilotos que se revelaram. É como eu te disse ali, eu fiz questão de frisar, que tinha aqueles que já tinham... É como jogador de futebol. Tem aquele que vai ser craque, tem aquele que joga bem, e tem outros que querem ser, mas não são, né? É aqueles que pegavam a lavoura ali, a questão. Teve uns que começaram e não terminaram, não fizeram uma volta. Entraram na lavoura e depois nunca mais correram. Dentro disso que eu disse, tinha os elementos que, graças a ele, o destaque, o amor que eles tinham pela coisa, um Clito Zappellini, um Plátano Lense, né? Um Raul Fernandes. Aqueles caras que, naquele tempo, tinha pessoas que se entregavam a um acontecimento da cidade. Quando a cidade ia fazer, eles entendiam que eles tinham obrigação de promover para Lages dar o maior, dar o melhor, né? Lages influenciou o automobilismo no estado e outras cidades como Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Joinville e Balneário Camboriú também organizaram corridas, trazendo a Santa Catarina grandes pilotos de vários estados brasileiros. Pilotos que contribuíram ajudando a escrever a história do nosso automobilismo.